alunos do 8º ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das figuras geométricas, né? Ainda no capítulo 7 do módulo 3 de vocês. Na última semana nós falamos sobre os triângulos, né? Falamos sobre os pontos notáveis desses triângulos, sobre as características que os representam, né? Falamos também sobre figuras semelhantes, triângulos semelhantes, né? Falamos sobre triângulos congruentes. Agora, a gente vai falar sobre os quadriláteros. Em anos anteriores, a gente também falou sobre os quadriláteros, né? A gente sabe que algumas características eles possuem. Para o nome ser quadrilátero é porque ele tem 4 lados. Então, temos algumas características listadas aqui. Ele possui 4 lados, possui 4 vértices, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos e 2 diagonais, tá ok? Vamos observar aqui esse quadrilátero nosso, né? Que ele é chamado de trapézio. Depois a gente vai ver a característica de um trapézio, tá? Mas esse quadrilátero aqui, ó, ele possui 1, 2, 3, 4 lados, ok? É um quadrilátero. 4 pontos chamados de vértices. 4 ângulos internos, que eu chamei o ângulo A, chapéu, né? Que é para indicar a abertura, a angulação. A, B, C e D. E fora dele aqui, ó, a gente possui os ângulos externos, que são 4 também. Você pode estar estranhando porque aqui eu coloquei pedaços, né, para formar esse quadrilátero, a gente vai entender melhor o porquê. E eu falei que eles têm também 4 lados, né, 4 ângulos internos, 4 pontos. Aqui eu tenho um outro quadrilátero onde eu representei as 2 diagonais. O que são diagonais? É quando eu pego um ponto, por exemplo, aqui eu peguei esse vértice, pulei um vértice e liguei ele ao vértice seguinte, né? Então, isso aqui, essa retinha aqui que liga esses 2 pontos, isso aqui é uma diagonal. Aqui eu teria outra diagonal, ó, ligando esses 2 pontos. Então, qualquer quadrilátero, ele tem como característica, então, 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos aqui, ó, e 2 diagonais, tá bom? Além dessas características, a gente vai falar também sobre os ângulos internos. A gente, quando viu o triângulo, a gente falava que os ângulos internos de um triângulo somados dá 180 graus, lembra disso? Quando a gente fala de quadrilátero, a gente está falando de alguma coisa, ó, que tem 2 triângulos no seu interior. Olha aqui, ó. Se eu dobrar esse quadrilátero ao meio, eu formo um triângulo. O outro lado seria o outro triângulo. Então, 2 triângulos juntos, ó, se você observar aqui, 2 triângulos cortados ao meio, vou ter 180 graus de um triângulo e 180 graus do outro triângulo. Isso vai me formar o quê? 360. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser o dobro do que é um triângulo, vai ser 360 graus. Se eu pegar esse A, mais esse B, mais esse C, mais esse D, no final, todos eles somados vai dar 360. Vamos comprovar que isso é verdade? Deixa eu demonstrar isso aqui para vocês. Vou apagar aqui esses pontinhos, né? Que indicavam os vértices. Desculpa aqui que eu não sei onde eu botei o apagador. Mas vamos lá. Então, se eu pegar esse ângulo interno A, juntar com o ângulo interno B, aqui, ó, juntei eles. Se eu juntar com o ângulo interno aqui, D, colocar ele aqui juntinho, coladinho. E se eu juntar o ângulo interno, C, deixa eu botar aqui, ó. Olha o que eles juntos casam aqui, ó. Eles juntos, eles formam, ó, 360 graus. Eles juntos ali, peraí, deixa eu tentar botar de uma maneira que fique mais claro de vocês visualizarem. Juntos eles dão uma volta inteira. E uma volta inteira vai ser 360 graus, tá ok? Então isso aqui eu quis demonstrar para vocês. Que os ângulos somados aqui, ó, eles juntinhos, vou botar aqui bem mais próximo para vocês enxergarem. Eles juntinhos aqui, ó,
eles vão estar formando 360 graus, tá? Eles todos juntos, vai estar formando uma volta inteira. Então, vocês vão ter alguns exercícios aí que vão estar lidando com isso, vão estar trabalhando essa teoria. Além do que, todo quadrilátero, ele pode ser classificado de duas formas. Ou ele pode ser classificado, mais precisamente, como um paralelogramo, ou como um trapézio. Esses são os mais comuns de serem estudados. Mas existem paralelogramos que não são nem... Desculpa, existem quadriláteros que não são nem paralelogramo nem trapézio? Existem, mas esses são mais difíceis de serem estudados porque eles não têm características específicas. Para ser um paralelogramo, o que ele tem que ter? Uma das características comuns é que todos os lados opostos eles sejam paralelos. Por isso vem o nome paralelogramo, porque um lado oposto ao outro é um paralelo, são retas paralelas e os opostos também. Por exemplo, ó, a planificação aqui dessa meu estojinho aqui de sombras, né? Ó, esse lado é oposto a esse lado. Então, esses lados opostos, eles são paralelos. Assim como esse lado oposto a esse lado, ele é paralelo. Então, isso aqui é um exemplo típico de um paralelogramo. Já, por exemplo, essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, eu tenho esse lado oposto a esse lado. Mas esses dois aqui, ó, eles não são, esses aqui opostos, eles são paralelos. Agora, esse lado aqui não é paralelo ao lado de baixo, porque se eu, ó, complementasse esses dois aqui, se eles viessem a se encontrar em algum momento, eles se cruzariam. E aí a regra de paralelismo deles não seria alcançada, tá? Então, ou seja, todo trapézio ele possui apenas dois lados paralelos, um par de lados paralelos. O paralelogramo ele possui dois pares de lados paralelos. É uma característica específica aí que a gente vai ver a princípio. Um exemplo de um tipo de quadrilátero que não seria nem um paralelogramo e nem um trapézio seria algo desse tipo aqui, ó. Esse lado aqui, ó, não é paralelo a esse, porque eles se encontrariam, e esse aqui também não é paralelo, eles também se encontrariam. Parece um losango, mas não é. A característica do losango é ter todos os lados iguais, né, de mesma medida, e ter ângulos opostos que são de mesma medida. Nesse caso aqui, eu não tenho isso. Esse lado é diferente, esse ângulo aqui é diferente desse ângulo, que é diferente desse, que é diferente desse daqui. E os lados também não têm mesma medida. Então, esse aqui seria um exemplo de um quadrilátero que a gente não consegue ver uma característica específica dele. Então, esse caso aqui, nós não estudaremos, ok? Vamos dar continuidade. Bom, dando continuidade, a gente vai falar sobre o tipo de paralelogramo, que tem características específicas, né? Por exemplo, o paralelogramo é um tipo de quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Ok, essa é a característica fundamental. Para ser um paralelogramo, ele tem que ter dois pares de lados paralelos. Agora, tem três características específicas também, que elas enfatizam o fato dele ser um paralelogramo. Ó, a primeira é que os lados opostos eles são sempre congruentes. O que são lados congruentes? São lados de mesma medida. Por exemplo, ó, o lado oposto a esse aqui sempre vai ter a mesma medida. Esse tamanho tem o mesmo tamanho desse. Esse tamanho tem o mesmo tamanho desse. Esse é um exemplo típico de um paralelogramo, que é um quadrado. Só a característica do quadrado é que ele, na verdade, ele tem todos os lados de mesma medida. Mas ele obedece essa primeira regra. Primeira regra é lados opostos são congruentes. Ok, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Ok. Agora o próximo. Ângulos opostos também são congruentes. O que são ângulos opostos congruentes? Esse lado aqui, que é de 90 graus, ele possui a mesma medida desse lado oposto a ele, de 90 graus também, que é uma característica também desses lados opostos. Acaba acontecendo a mesma coisa, por exemplo, com o retângulo.
que é um outro exemplo de paralelogramo. O retângulo ele tem, ó, a primeira regra obedecida aqui, lados opostos têm mesma medida, ok. Esse lado oposto a esse também tem mesma medida. E acontece também com os ângulos internos, ó. Ângulos internos opostos, mesma medida. Ângulos internos opostos, mesma medida. Então, obedeceu também essa segunda regra do paralelogramo. Agora aqui, vamos. As diagonais se cruzam no ponto médio. Lembra que a diagonal eu tinha falado para vocês que seria essa reta que liga dois pontos? Ó, dois pontos opostos, ó. Então, eles sempre vão se cruzar aqui no ponto médio. Isso vai acontecer com qualquer paralelogramo aqui. Por exemplo, ó, o retângulo também ela vai ter a junção das diagonais num ponto médio, um ponto lá no centro deles. Isso também é o caso do losango, ou também chamado de losango, tá? O losango obedece isso aqui, lados opostos congruentes. Esse lado tem a mesma medida desse. Esse lado tem a mesma medida desse. E os ângulos opostos dele, ó, também tem a mesma medida. Esse ângulo é congruente a esse. Esse ângulo é congruente a esse. E quando eu traçar a diagonal dele, essa diagonal ela também vai se encontrar aqui, ó, no ponto médio, no ponto central. O último exemplo de um paralelogramo é o paralelogramo propriamente dito, tá? Que o paralelogramo propriamente dito, ele vai obedecer também a essas três regras. Lados opostos são congruentes, ó. Esse lado é mesma medida do outro. Esse lado inferior é da mesma medida do lado superior. Assim como os ângulos internos, ó, opostos, também têm a mesma medida. Esse lado oposto a esse tem a mesma medida. E esse lado aqui oposto a esse tem a mesma medida, tá? Assim como as diagonais traçadas aqui, ó, elas se encontram aqui no ponto médio, no ponto central, no centro daquele paralelogramo, tá? Então, ou seja, todas essas regras são obedecidas por aquelas figuras geométricas ali, que possuem lados paralelos, os lados opostos paralelos, ângulos opostos congruentes, diagonais que se cruzam no ponto médio e os lados opostos também de mesma medida. Ok? Essas são características dos paralelogramos, que são alguns exemplos específicos de quadriláteros. Vamos agora aos trapézios. Bom, pessoal, em relação aos trapézios, que são outros exemplos, né, de quadriláteros que têm alguma característica específica e comum, né? A principal delas é que possui apenas um par de lados paralelos, tá? Ou seja, um par de lados que são opostos, eles são paralelos. Os outros dois, eles são lados que eles se encontrariam caso houvesse o prolongamento, tá, das suas direções. Então, por exemplo, nós temos aqui os trapézios, eles podem ser isósceles, escaleno ou retângulo, certo? Bom, eles são dessa maneira, deixa eu tentar melhorar a imagem aqui. Bom, eles são dessa maneira, pessoal, de que forma? Bom, eles são dessa maneira porque ele é isósceles quando ele possui apenas os lados opostos de mesma medida. Aqui a gente vê que esse lado oposto a esse tem mesma medida. Então, ele tem dois lados de mesma medida, os outros são diferentes. É escaleno quando todos os lados têm medidas diferentes. E ele é retângulo quando ele tem dois ângulos retos no seu interior, tá bom? Agora, ainda em relação aos isósceles, eles podem ter duas características específicas. A primeira, os ângulos da base são congruentes, ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse e esse ângulo aqui é igual a esse. É uma característica também do triângulo isósceles, do isósceles. Ainda dentro dos triângulos isósceles, tá? A gente está falando apenas dos isósceles, as diagonais elas são congruentes. O que significa isso? Quando eu traço uma diagonal aqui, ela tem a mesma medida dessa outra diagonal. Então, ou seja, são características dos triângulos dos trapézios isósceles. Desculpa se eu falei triângulo, na verdade está falando de trapézio. Dos trapézios isósceles, eles possuírem ângulos da base, né, tanto essa base inferior quanto a base superior,
de mesma medida e as diagonais também de mesma medida. Bom, vamos ficando por aqui, porque a gente já tem muita informação dos quadriláteros, tá? E a gente vai fazer exercícios agora em relação a isso, tá bom? Um beijo grande, espero que tenham compreendido e uma ótima tarde para vocês.